Você falou sobre as manchas foliares. Aqui no Mato Grosso, é engraçado que quando a gente... Engraçado, né? Entre aspas, mas quando nós vamos para a lavoura junto com o produtor, a primeira coisa que ele faz ao entrar na lavoura é sair da bordadura, a gente vai mais para o meio, e ele abre para olhar o bacheiro, principalmente num período que nós estamos terminando de passar, que é de enchimento de grãos, e agora está no momento de dessecação aqui. Então, o bacheiro da planta, em primeiro lugar, é um ambiente que a luz não chega tanto, mas aquela folha, ela já produziu os fotoassimilados que vão ajudar a encher, ou vão ter grande parte da reserva que vão encher os grãos ou as sementes, dependendo da finalidade. Essa porção inicial, que a gente chama de bacheiro, tem uma contribuição muito grande na produtividade. E uma doença em específico, a mancha-alvo, ela tem sido alvo, sem ser redundante, do controle do produtor. Ela funciona, ao meu ver, ela funciona como um indicador da sanidade daquela lavoura. Abriu, apareceu mancha-alvo, já levanta um alerta, né? Ou o manejo não foi feito de forma adequada, ou os produtos não agiram ou não atingiram o alvo. Na sua pesquisa, na sua experiência aí do seu centro de pesquisa, você tem avaliado tanto materiais que têm resistência, quanto a relação de produtos e combinação de produtos no controle específico das manchas foliares? Isso, exatamente. Hoje a gente vê que a resistência genética ela tem um peso muito grande, principalmente falando de mancha-alvo. Então, hoje o produtor tem uma gama de cultivares que ele percebe visualmente que tem maiores ou menores níveis de resistência com relação a essa doença. Então, pensando nas doenças, sempre que eu associar estratégias, elas são importantes. Então, por exemplo, associar o fungicida com uma resistência genética vai me dar um resultado muito mais assertivo. Em qual sentido? No sentido de que, se está chovendo muito no Mato Grosso, o produtor ele tem uma janela de aplicação melhor quando ele trabalha com um cultivar tolerante. Ou seja, ele pode antecipar ou atrasar alguns dias em função da condição climática, o produtor não conseguiu entrar. Então, a resistência genética nos ajuda nesse sentido, de ter uma janela maior de aplicação. Às vezes o produtor fala, eu plantei um cultivar que vocês disseram que era tolerante à mancha-alvo, mas eu estou tendo muita mancha-alvo. A gente tem que entender que imunidade é uma coisa, resistência é outra, né? Imunidade é quando eu pego a ferrugem, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, eu pego a ferrugem da soja e inoculo no trigo. Não vai dar ferrugem na soja no trigo, isso é imunidade. Resistência, nós temos níveis diferentes. Então, eu posso ter um material que é resistente, que dá um pouco mais de doença, ou resistente que dê um pouco menos de doença. O pessoal usa o termo tolerante também. Então, que não afeta a produtividade de forma tão importante. Mas a gente tem que associar estratégias. Resistência genética quando possível, com rotação de cultura, com uso de fungicida. Quanto mais bloquinhos de construção de produtividade eu utilizar, melhor. O problema é que, ao longo dos anos, a gente foi apostando tudo em fungicida, né? Eu brinco com o pessoal o seguinte, no passado o produtor comprava uma única marca comercial e aplicava 4 vezes. Funcionava? Pessoal, sim, funcionava muito bem. E aí eu pergunto, e hoje? Aí eu brinco com eles, quem faz não vai contar, sabe por quê? Porque às vezes funciona, às vezes não, por causa da resistência. Então, qual é a nossa estratégia hoje? Associar estratégias e enganar os fungos trocando fungicidas. Essa é a nossa estratégia. E é um balé, né, Carol? Fazer isso é bem difícil. E quando a gente programa uma lavoura, uma safra, a gente sai já com um nível de produtividade esperado. Então, nenhum produtor vai plantar esperando colher soja 40 sacos, milho 60 sacos. Então, o alvo hoje, eu acredito que para a maioria dos produtores é 100 sacos. Então, tudo que a gente tiver de todos os problemas que aparecerem vão decaindo essa produção, essa produtividade. Se eu errar no plantio, se eu errar no controle de uma doença, e a doença está aí, né? Eu falo que a melhor forma de você disseminar uma doença no campo é levando ela através da semente, porque a semente se distribui direitinho. E uma coisa que você me falou, a partir do momento que o fungo, o patógeno entrou na área, esquece.
dali ele não sai mais, você tem que aprender a conviver com ele. Então, em primeiro lugar, ter um técnico, um agrônomo especialista que saiba orientar no manejo adequado para que a gente não selecione e não promova a resistência é de fundamental importância. Segundo lugar, nós temos que cobrar dos fornecedores de tecnologia, das empresas, a evolução das moléculas, a evolução da combinação de ingredientes ativos, para que nós tenhamos ferramentas para isso, porque o que a gente sabe da história é que ao invés de entrar mais moléculas ou modos de ação, na verdade, nós vamos perdendo a possibilidade de uso desses produtos. Então, você vai ficando numa situação em que você tem um motor de avião para arrumar e você tem 2 chaves de fenda só, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso para não perder esse padrão de controle.